Fala galera, tudo beleza? Lucones aqui e bem-vindos a mais um vídeo do canal Crypto Games. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do Réptil, que é um Axe aí que está sendo bastante utilizado. E também vou falar do Terminator, que acho que é o Réptil mais utilizado, que ele não é puro, ele tem algumas cartas de bug. Então vamos lá dar uma conferida e assim eu mostro para vocês as melhores cartas de Réptil. Para começar, galera, a gente vai falar então das cartas das costas. Começando pela Ivory Chop, que é uma carta que quando o escudo dela quebra, você pesca outra carta. Ela tem 80 de dano e 70 de defesa. Eu não vejo muito isso daqui em campo de batalha, então não é uma carta muito utilizada, porque tem uma carta que eles utilizam mais, que é a carta de bug que eu vou mostrar já já para vocês. Aqui ao lado nós temos a Spike Throw, é uma carta também de costas, que ela foca no inimigo que tem o menor escudo, só que para ela funcionar você tem que ter duas cartas juntos, ou seja, você tem que jogar 3 cartas, ela e mais duas. Então ela dá 80 de dano e 50 de defesa, isso daqui eu vejo com uma certa frequência, que acaba matando ou o cara do meio ou o back, né? Dependendo das cartas que vocês jogam. E aqui ao lado nós temos a Green Thorns, que ela dá um escudo duplo quando você comba ela com uma outra carta de planta. Então você tem que ter uma carta de planta para usar essa carta. Vendo que o custo dela é 0, então pode ser uma vantagem. Ela dá 20 de dano e 30 de defesa, ou seja, isso daqui dobra. E aqui do lado, galera, nós temos a Bulkwalk, que tem 20 de dano, 70 de defesa e ela reflete 40% do dano que o cara fez em você, ou seja, ele recebe 40% do dano. Então é uma carta legal aí, você pega às vezes uma besta aí que dá bastante crítico, aí esse ataque vai acabar voltando contra ela. Ao lado nós temos a Slippery Shield, é uma carta de 10 de dano e 135 de escudo, é um escudo bem forte, né? Ele ainda dá 15% do escudo para os axes adjacentes, né? Então aí além de você proteger você acaba protegendo o pessoal do teu time. Isso daqui funciona mais, acho que naquela esquema quando tem um axe ao lado do outro, né? Que às vezes quando você vai atacar com mais de um axe, um vai atacar um, o outro vai atacar o outro. Temos aqui a Nile Strike, é uma carta de 80 de dano, 60 de defesa, e ela diminui a velocidade do oponente durante 2 rounds. Então aí você pode ter uma vantagem, vamos supor, o cara tem um pássaro, e é mais rápido que algum axe seu, aí você vai lá, diminui a velocidade dele e você acaba se tornando um pouco mais rápido. Isso não funciona só para pássaro, né? Qualquer axe. Então, galera, essas foram as cartas de costa. Agora a gente vai passar para os chifres. Começando aqui pela Puffling. É uma carta de 30 de dano e 40 de defesa. E você dá um debuffzinho lá no... Não é um debuff, mas você marca o seu inimigo com uma espécie de um cocôzinho, né? Aí o que acontece? Quando ele tem essa marca aqui desse cocôzinho, os axes seguintes eles vão ignorar esse axe e atacar o que está atrás dele, né? É como se fosse aí uma marca para você esquipar esse axe e atacar o seguinte. Então, às vezes funciona em alguma estratégia que você, ao invés de resolver o tanque, já queira passar resolver o cara que está lá no meio. Aí, pessoal, agora vamos para Scaliland. Uma carta que tem um custo 1 também, 100 de dano, 50 de defesa. E quando você tem outro axe que tem a mesma carta e você joga as duas, você dá um dano a mais de 120%. Então é bastante, né? Você imagina 100, se aumenta aí 120%. Então é uma carta aí que pode resolver facilmente aí o jogo. Ao lado nós temos a Surprise Invasion. É uma carta aí de 80 de dano, 60 de defesa. E ela dá um dano de 130% se o alvo é mais rápido do que esse axe. Então, o que não é muito difícil, né? Sendo que Réptil é um dos axes mais lerdos que tem aí.
E aqui ao lado, galera, nós temos a Tiny Catapult, uma carta de 1 de custo, 40 de dano e 60 de defesa. E ela reflete 50% dos ataques à distância. Então é uma carta bem boa também. Então, passando para os últimos 2 chifres, galera, temos aí a Disarme, uma carta de custo 1, 100 de dano, 40 de defesa, e ela também diminui o ataque do Axe inimigo. No caso, quando ele te atacar, ele recebe aí um debuff de menos speed por 2 rounds. Ao lado nós temos o Overgrow Keratin, que é 80 de dano e 20 de defesa. E ele recupera 20 de shield por turno. Isso daqui eu não sei muito bem como que funciona, pessoal. Eu nunca vi essa carta em campo de batalha e nunca vi também ninguém falando a respeito dela. Não é muito utilizada, então não deve ser uma carta muito boa, não. Então, galera, a gente falou dos chifres, agora vamos passar para as bocas. Começando pela Sneak Ride. É uma carta de 20 de dano, 40 de defesa e ela foca no inimigo que estiver mais distante. Então dá para você fazer um combo aí e resolver rapidamente o que tiver no back do teu adversário. Ao lado nós temos a Kotaro, eu vejo bastante essa daqui, que ela é de 80 de dano e 20 de defesa, e você ganha 1 de energia caso o Axe que você está atacando é mais rápido do que o seu réptil. E aqui ao lado nós temos a Why So Serious, 90 de dano, 50 de defesa, e ela cura o dano que os alvos aquáticos deram nela. Então, se você apanhou aí com carta de peixe, ela vai curar a mesma quantidade que você levou de dano. Então, galera, vamos aqui para a última carta de boca, a Chomp. É uma das mais utilizadas, se não a mais utilizada em réptil. Ela dá 80 de dano, 50 de defesa e quando você comba ela com mais 2 cartas, você stuna o seu inimigo. Então, é uma carta aí bem chatinha. Então já mostramos todas as partes de boca e vamos passar para a cauda então. Então começamos pela Critical Escape, é uma carta 90 de dano, 30 de defesa, e ela reduz o dano que você levou em 15% no round, né? Essa daqui eu vejo também com uma certa frequência. Ao lado nós temos a Scale Dart, ela tem 90 de dano, 60 de defesa e ela gera 1 de energia quando você ataca algum inimigo que está com algum buff. Então é bom guardar essa carta aqui. Você vê que o cara ali aumentou a velocidade, pôs moral, coisa assim. Você joga ela e você ganha 1 de energia, sem contar que o dano dela é um dano legal. Aqui ao lado nós temos a Tiny Swing, é uma carta de custo 1, 80 de dano, 40 de defesa. E ela dá 150% a mais de dano a partir do round 4. Então, se o seu jogo aí tá começando aí pro round 4, 5, você já vai começar a dar 150% a mais de dano. E aqui ao lado, galera, nós temos a Geo Barrett. É uma carta de 70 de dano e 10 de escudo. Pode parecer pouco, porém, ela funciona da seguinte maneira. Quando quebra o escudo, não pode ter nenhum dano adicional. Então vamos supor, o teu inimigo pôs lá uma carta que dá 100 de dano e você jogou essa daqui, o dano dele vai ser só 10, porque assim que esse escudo quebra não pode passar mais nenhum dano. Então é mais ou menos assim que funciona essa carta. E aqui, pessoal, só finalizando as caudas de réptil, nós temos a Neurotoxina, que é uma cauda que dá 100 de dano e 50 de defesa, e ele aplica quando o teu inimigo está envenenado, ele aplica um debuff que diminui o ataque dele, né? Ao lado nós temos a Venom Spray, é uma carta de custo 0, 10 de dano, 20 de defesa e aplica veneno. Interessante essa daqui também. Você acaba matando aí o Axe inimigo, se você estacar bastante veneno nele, acho que pode compensar. Então, pessoal, essas foram as cartas do réptil. Agora eu vou mostrar algumas cartas de bug, que é o que o pessoal está usando nos répteis Terminator, né? A primeira é Stick Ghoul. Se vocês jogam, vocês vão estar familiarizados com essa carta, que é uma carta que tem 40 de dano, 60 de defesa, e o teu inimigo fica stunado quando esse escudo quebra, né? Muita gente deve ter passado bastante raiva por causa dessa carta.
Aí os Terminators, eles costumam usar essa daqui também, que é um chifre. Ela tem o custo 0, 40 de dano, não tem defesa. E ela diminui a velocidade do seu Axe, né? Então a galera costuma por essa e aí passa a atacar mais rápido que você, né? Então eles acabam virando a ordem de ataque e conseguem causar um dano ainda maior. Porque aí você imagina, eles fazem essa combinação de stun, mais o Chomp que também dá stun, e quando você está stunado, o teu escudo não funciona, né? O ataque passa o escudo. Aí pessoal, só para fechar esse combo do Terminator, depois que você está stunado, que você está com a velocidade diminuída, aí chega essa daqui, Allergic Reaction, 110 de dano, 30 de defesa, e o que, que ela faz? Ela dá 130% de dano nos alvos que estão com debuff. Então teu Axe está lá com os debuffs e ainda você recebe 110 e mais 130% disso. Então é um dano violento. Isso dá para ter uma noção de como os Terminators estão bem overpowered, né, galera? Não sei se eles vão mexer nisso e espero que mexam, porque tá complicado. Tem algumas estratégias, claro, tem uma galera usando bug, às vezes os críticos da besta também, que a besta e o bug eles dão mais dano em réptil, né? Acaba conseguindo, mas no modo geral assim é bem difícil. Agora eu vou mostrar para vocês o preço mais ou menos de como tá um Axe Terminator, né, para vocês terem noção de como tá caro, né? Aí se começa a partir de 531, você consegue um aqui. Vamos clicar aqui e ver. Esse aqui não tá mais disponível. Galera compra mesmo. Você vê aí que tá bem mais caro do que a maioria dos Axes, né? Que os Axes nesses últimos dias eles deram uma boa baixada no preço. E são aquelas cartas que eu falei, as 3 de bug, mais o Chomp. E isso daqui garante boas vitórias em arena. Porque assim, mesmo quando é 2 contra 1, ele ainda consegue ter uma vantagem. Quando você tá lutando contra o Terminator, você tem que tentar finalizar os outros Axes o mais rápido possível, ou pra já matar ele, ou tentar pegar ele com alguma carta que vai e prioriza o que tá o último lá da fila, coisa assim, cara, porque é complicado. Queria ver, galera, vamos ver se a gente acha um que tenha o Bridge 0. O Bridge 0 se encontra a partir de $722. Aí você compra 2 e reza pra vir as cartas de Terminator, né? Ainda é um Axe bem utilizado e eu acho que vale a pena ter um. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço aí para você curtir, se inscrever, compartilhar e assim que der eu volto com mais vídeos aí para vocês, ok? Muito obrigado!